pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos iniciando mais um semestre letivo, né? Eu espero que você esteja aí em sua casa, com os ânimos revigorados. Deu para descansar, né? Vamos voltar agora, nesse segundo semestre, mesmo que de forma remota, mas vamos intensificar a nossa aprendizagem. Gente, eu preciso que você pegue o seu livro didático no capítulo 7, que está intitulado Revolução Francesa e o Império Napoleônico. Observe vocês que eu pulei um capítulo, eu pulei a Revolução Inglesa. Por quê? Em consequência desse momento que a gente está vivendo, nós preferimos reorganizar o nosso plano de curso e selecionar aqueles conteúdos mais significativos para o ensino médio. Não que a Revolução Inglesa não seja significativa. Eu aconselho que você pegue o seu livro, dê uma lida no conteúdo, procure na internet, né, outros vídeos, mas a gente preferiu fazer essa adaptação. Então nós vamos começar hoje a conhecer um pouco sobre o que foi a Revolução Francesa. Para isso, é fundamental que você tenha em mente um conteúdo que foi trabalhado no semestre passado. Qual foi esse conteúdo? O Iluminismo. Então, o que foi o Iluminismo? Lembra vocês que o Iluminismo foi um movimento filosófico e intelectual que tinha por fim fazer críticas à sociedade do antigo regime e à construção de uma outra sociedade, baseada nos princípios da igualdade, da liberdade, da ideia de que os reis não deveriam possuir esses poderes absolutos, não é assim? Então, essas ideias, elas circularam na Europa e elas vão ser colocadas em prática na França, tá? Uma das primeiras revoluções chamadas de revoluções burguesas foi a Revolução Francesa. Então, o que foi a Revolução Francesa? Foi um movimento político que tinha por fim a destruição do antigo regime e a construção de um novo regime. Esse novo regime deveria ser pautado nesses princípios da filosofia iluminista. Por isso, a Revolução Francesa vai ser pautada pelo princípio da liberdade, da igualdade e da fraternidade, que são esses princípios que rondam hoje, né, as estruturas políticas que se assentaram na democracia, em detrimento dessa conjuntura política que se assentava na monarquia hereditária de direito divino. Então, a Revolução Francesa foi o primeiro movimento político que colocou em prática, aliás, foi um dos primeiros, né, movimento político que colocou em prática os princípios iluministas. Por isso é muito importante que a gente possa compreender os detalhes desse processo. Por quê? Porque a base da nossa sociedade política, econômica e social, elas são pensadas e são postas em práticas lá com a Revolução Francesa. Então, a princípio, vamos compreender o que é uma revolução. Uma revolução, ela pode ser compreendida como uma mudança radical nas estruturas econômicas, filosóficas, políticas, religiosas de uma sociedade. E a Revolução Francesa promoveu essa transformação. Então, antes da Revolução Francesa, a França era um país, né, um Estado, que, na forma política, estava organizado como sendo uma monarquia de direito divino e hereditário. Após a Revolução Francesa, começou um processo de transição. Deixar de ser uma monarquia e passar a ser uma democracia. É claro que esse processo vai durar anos, tá? A democracia ela não se consolida já com a Revolução Francesa. Ela precisou de muito tempo, né, de algumas décadas e até séculos, para que a democracia se consolidasse de fato como uma forma de organização política, tá? Durante a Revolução Francesa, serão aventados, né, serão colocados na prática social questões ligadas à igualdade. Por quê? Antes da Revolução Francesa, os homens não eram pensados de forma iguais. A França mesmo estava organizada em estados, em estamentos, classes sociais. 3 estamentos estavam presentes na França: o clero, a nobreza e o povo. Quem era o clero, quem era a nobreza e quem era o povo na França? O clero na França era todo representante da igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana, na França, antes e durante a Revolução, ela teve um papel muito importante e muito significativo, porque era a instituição que dava a base estrutural da sociedade. A Igreja Católica, naquele contexto, servia para manter a estrutura de opressão presente naquela sociedade. Porque um dos argumentos apresentados pela igreja e pela religião na época era que
as divisões sociais presentes naquele ambiente, eram naturais, eram fruto da vontade divina. Né? Então, dentro do clero, havia inclusive uma certa divisão. O clero na França, ele se dividia em alto clero e em baixo clero. As figuras do alto clero eram pessoas vindas da nobreza que ocupavam os cargos e as funções de destaques. E as figuras do baixo clero eram aquelas pessoas que geralmente saíam do seio do povo. E o povo na França era uma massa amorfa. Como assim, professor? Na França, a ideia de povo era todos que não fossem do clero e que não fossem da nobreza. Não havia aí uma questão de diferenciar as pessoas pela posse, como é a ideia presente no nosso universo hoje. A ideia de dividir as pessoas nessas camadas sociais tinha muito a ver com o nascimento. Então, quem fosse nobre, quem tivesse esse sangue de nobreza, seria nobreza. E quem não tivesse o sangue de nobreza, seria povo. E na camada do povo estava a burguesia, que era um grupo de pessoas enriquecidas ao longo da história, e também estava os demais membros da sociedade, né? Desde o desempregado, desde o camponês, desde o trabalhador, né, das cidades, enfim, todos que não fossem nobreza e que nem fosse clero, seria do povo. Acontece que o que vai promover uma transformação na ideia de pensar a sociedade vai ser justamente a inércia do rei, que representava na época o poder executivo, né, se a gente for pensar nessa conjuntura hoje. E esse rei tinha por função administrar a riqueza, tinha por função declarar paz ou declarar guerra. O rei tinha um poder absoluto. Durante o momento que se inicia a Revolução Francesa, lá no século XVIII, na França, os franceses vivenciaram uma crise de ordem política, social e econômica. Quais foram essas crises? De ordem social, é justamente isso. Começou a se questionar essa divisão da sociedade francesa em estados, em estamentos. Por quê? Os ideais iluministas, entrando na sociedade, começaram a questionar aquela estrutura social, em consequência de que o iluminismo pregava a ideia de que os homens eram iguais, e na França não havia igualdade entre esses homens. Então, essa necessidade de pensar a sociedade começou a questionar aquela estrutura vigente. Isso vai gerar uma crise de ordem social. A crise de ordem política é justamente isso. O rei da França, na época, não conseguia administrar esses detalhes da sociedade. E aí ele foi apontado como um rei inepto, como alguém que não tem condições de governar. E é bom você compreender que o ato de questionar o rei é ato também advindo das concepções iluministas, porque até então, antes desse pensamento iluminista, era impossível você criticar essa figura do rei, porque o rei possuía um caráter divino. Esse questionamento acerca de como o rei dominava e como o rei executava a política vai gerar uma crise de ordem política. E em relação à crise econômica, alguns fatores vão levar a França a uma grande crise. Quais são esses fatores? Secas prolongadas. A França, naquele contexto, possuía a base da atividade econômica voltado para as manufaturas e também, de forma mais detalhada, para a agricultura. Né? Então, assim, a seca ela vai promover uma crise de ordem econômica. Chega-se um momento na França que as pessoas começam a passar fome mesmo. E aí, essas dificuldades financeiras vão fazer com que o povo, né, as camadas populares, e aí quando eu falo povo, eu estou falando também da burguesia, né, comece a questionar essa ordem estabelecida. E esses questionamentos vão levar a uma série de propostas de mudança. Tá? O que eu quero que você faça agora? Eu quero que você pegue o seu livro, no capítulo 7, e comece a observar com calma as questões que eu coloquei aqui. Tá? Quando for na próxima aula, nós voltaremos continuando essas questões para nós entendermos de fato o que foi a Revolução Francesa.
Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.